E no nosso curso de circuitos elétricos, hoje a gente vai falar sobre divisores de corrente. Divisor de corrente, ele é uma ferramenta muito prática para a gente calcular de forma rápida a corrente em determinado elemento de um circuito. Como que a gente vai fazer essa aula? A gente vai partir de uma fórmula que a gente já conhece e eu vou abrir os passos, né, de como partir do circuito e chegar nessa fórmula. Porque a ideia aqui é passar o conceito, né, de como essa fórmula surge, né, para você ter ali o conhecimento de como fazer caso apareçam, por exemplo, três elementos, né? Então, a nossa aula vai começar aqui, a gente partindo do circuito mais simples possível, de um divisor de corrente. Então, a gente tem dois resistores em paralelo. A gente colocou aqui a corrente I1 passando pelo resistor R1 e a corrente I2 passando aqui pelo resistor R2. E chegando, né, nesses dois elementos, a gente tem uma corrente I. Bom, conhecendo divisores de corrente, a gente sabe que se eu quiser, por exemplo, calcular a corrente I1 que passa, né, que chega ali no resistor R1 e R1, né, essa corrente, se eu quiser calcular ela aqui de forma prática e rápida, o que eu tenho que fazer? Eu divido a resistência R2 pela soma das resistências. Isso aqui é o divisor e multiplico, né? Então vou multiplicar aqui pela corrente total. Então, dessa forma aqui, com dois passos muito rápidos, eu consigo calcular então a corrente I1 que passa no resistor. Semelhantemente, se eu quisesse calcular a corrente I2, bastaria eu substituir aqui R2 por R1 e eu teria o valor da corrente I2. Ok, mas como que essa fórmula surge? E se forem três resistores em paralelo? Essa é a ideia da aula de hoje. Então, a aula, ela basicamente usa dois conceitos que a gente já conhece, que é a lei de Ohm, que é a resistência dada pela divisão da tensão pela corrente, e resistências equivalentes. Então, para isso, pessoal, vamos colocar aqui que existe, né, um valor V, uma tensão V qualquer aqui, sobre esses resistores. A princípio, a gente não conhece essa tensão. Essa variável, essa tensão aqui, ela é só um elemento meio, né, uma variável meio, para a gente partir do circuito e chegar nessa fórmula, tá? Então a gente vai calcular, a gente obviamente um passo intermediário é calcular essa tensão, mas é para ficar claro como que a gente, olhando o circuito, a gente chega nessa fórmula e sabe que ela está correta. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da lei de Ohm, né? A lei de Ohm diz o seguinte: se a gente tem uma resistência, então se eu fizer o produto da tensão sobre essa resistência pela corrente que passa por essa resistência, a gente tem uma resistência. Tá? Então a gente poderia aqui, por exemplo, calcular a tensão V como sendo o produto da resistência pela corrente, que é o que a gente vai fazer. Então isso aqui eu posso ainda escrever da seguinte forma. Eu quero calcular a tensão, né, que a gente não conhece ali. Essa tensão ela vai ser aqui dada por uma resistência que eu vou chamar de resistência equivalente vezes a corrente total. Então aqui, tá, pessoal, é como se eu estivesse vendo aqui essa corrente que está chegando no circuito, sei que essa é a tensão sobre os resistores e eu calculo aqui a resistência equivalente. Bom, a gente sabe que a resistência equivalente, né, que é o outro conceito que a gente precisa usar, esse primeiro aqui, o primeiro conceito aqui que a gente usou é a lei de Ohm, então o outro conceito é calcular a resistência equivalente. Então a gente tem aqui que a resistência equivalente, matematicamente falando, a resistência equivalente é o que a gente chama de média harmônica, tá? Ou seja, a resistência equivalente disso aqui é como se eu estivesse fazendo uma média, se eu fizesse fazer uma média harmônica, né, dessas resistências, tá? E o que é isso, né, uma média harmônica? É o somar o inverso e inverter. Ou seja, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ou seja, somei os inversos e aí eu calculo aqui o inverso, tá? O resultado disso, tá, pessoal, é o produto de R1 por R2 dividido pela soma R1 mais R2. Aqui a ideia não é ensinar como fazer resistência equivalente, tá? Mas é só o resultado.
que a gente vai fazer então? A gente vai pegar este valor aqui e vai substituir na resistência equivalente aqui dessa equação. Então, a tensão que nós procuramos, a tensão V, ela vai ser dada aqui por R1 vezes R1, R2. Então, R1 vezes R1, R2, dividido pela soma R1 mais R2. Isso aqui vezes a corrente que passa pelo circuito. Tá. Mas, suponha que eu queira agora calcular aqui, para ficar claro, né, vamos calcular aqui ó, a corrente I1. Como que nós calcularíamos, né, usando a lei de Ohm, essa corrente? Então, eu quero calcular a corrente I1. Então, essa corrente I1 aqui, ela vai ser quem? Ela vai ser a razão da tensão pela resistência. Certo? Então, eu vou dividir essa tensão pela resistência. Então, eu vou ter aqui ó, a tensão V dividido pela resistência que passa a corrente, que é R1. E eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. 1 sobre R1, a fração, vezes a tensão. Bom, nós temos o valor aqui da tensão. Então, eu vou substituir esse valor aqui, ó, que a gente acabou de calcular, aqui na tensão. Então, eu vou ter aqui a corrente I1, ela vai ser igual a 1 sobre R1, isso aqui, vezes R1 vezes R2, que é a resistência equivalente, né? R1 mais R2, tudo isso aqui vezes a corrente total. Reparem que a gente tem R1 aqui no numerador, por isso que eu escrevi dessa forma, e o R1 aqui no numerador. Então, o que eu posso fazer? Posso simplificar esses dois pontos. E aí, a gente vai ter que I1 vai ser igual a R2 sobre R1 mais R2, isso aqui, vezes a corrente total. Semelhantemente, se quiséssemos calcular aqui a corrente I2, o que nós iríamos fazer? E agora aqui um pouco mais rápido, né, que a gente já pegou a ideia, I2 vai ser igual, pegaríamos aqui, né, a tensão V dividido por R2, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar 1 sobre R2 vezes a tensão, e aí eu já vou substituir direto aqui, né, que vai ser R1 vezes o R2 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente total que está chegando ali. E aí a gente pode simplificar. Por isso que a gente tem que I2 vai ser, né, I2 vai ser igual ao R1 dividido pela soma dos dois resistores vezes a corrente total. Por isso, pessoal, que acontece, né, esse ponto que eu mostrei para vocês. Né? Quando eu quero calcular I1, eu vou usar aqui o R2, né, a resistência ao contrário. Se eu quero I1, eu coloco no numerador R2. Essa fórmula, muitas das vezes, a gente decora ela. E a ideia é essa mesmo, né? A gente saber isso aqui para resolver isso aqui no tempo mais rápido possível. É inviável a gente fazer, obviamente, todos esses cálculos aqui durante a prova. Então, a ideia aqui é mostrar como essa fórmula surge. Agora a gente vai complicar um pouquinho mais. E se tivéssemos 3 resistores aqui em paralelo? Como que a gente ia proceder? Então, observem, pessoal, que agora a gente tem 3 resistores em paralelo. Então, vamos supor que eu queira calcular aqui ó, a corrente I3. Tá? O procedimento é exatamente o mesmo. Se eu quero calcular a corrente I3, eu vou dividir a tensão V pela resistência R3. E aqui a gente vai escrever daquela forma que a gente já aprendeu, que vai ser R3 vezes V. Então, a ideia central é escrever dessa forma. O que é o complicado aqui? É a gente calcular essa tensão V. Então, para a gente calcular essa tensão V aqui, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar, obviamente, usar a lei de Ohm, que a gente já tem ela escrita aqui, e a gente precisa calcular agora uma resistência equivalente de 3 resistores em paralelo. Então, a gente tem aqui a resistência equivalente
Então, vamos calcular aqui resistência equivalente. Vai ser a média harmônica, né? Já falei que é a soma dos inversos. Então, 1, R2, R3. E aí eu inverto. Bom, existem várias maneiras de fazer isso aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer aqui mais rápido. Como eu falei, a ideia não é ensinar como calcular, mas aqui eu vou tirar o mínimo. Basta multiplicar essas resistências, tá? Então, vai ser R1 vezes R2 vezes R3. E aqui, para ser um pouco mais rápido, tá, pessoal? A gente vai dividir esse produto por R1, ou seja, vai ficar R2, R3. Então, eu vou somar os produtos 2 a 2. Então, aqui vai ser R2, R3, mais R1, R3. Né? Quando eu divido esse produto por R2, fica R1, R3. E o último aqui, acho que falta um pouco de espaço aqui, deixa eu arrumar. Então, aqui a gente vai ter R1 vezes R2. Inverto. E aí, quando eu inverter, né, eu troco o que está no numerador pelo denominador e o denominador pelo numerador. Então, esse aqui vai ficar o produto 2 a 2 aqui embaixo, R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3. E aqui em cima eu vou colocar o produto R1, R2 e R3. Então, essa aqui é a resistência equivalente. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir, e aí eu não vou escrever aqui novamente, né? Mas eu vou substituir ele o V, que é a resistência equivalente vezes I. Então, aqui eu vou ter que o I3, que é o que nós estamos calculando, ele vai ser igual a 1 sobre R3 vezes o V. Quem que é o V? É a resistência equivalente que a gente calculou aqui embaixo. Então, aqui eu vou colocar até entre parênteses, né, para ficar mais claro. R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3. E aqui vou colocar o produto R1, R2, R3, vezes a corrente total. Reparem, então, pessoal, que a gente tem o R3 aqui e o R3 aqui. Portanto, como eu quero calcular a corrente I3, que passa sobre o resistor I3, eu vou dividir aqui, ó, pelo produto 2 a 2 das resistências. E aqui em cima vai ser o produto das duas resistências, que não é aonde passa a corrente, vezes I3. Acredito que vocês já tenham pegado a lógica. E se quiséssemos aqui, então, por exemplo, calcular corrente I1 ou a corrente I2? A gente já entendeu que, se eu quero calcular I1, quem que vai estar no numerador? R2 vezes R3. Ou seja, se eu quiser calcular aqui, ó, a corrente I1, depois fica aí como exercício para vocês, basta eu repetir aqui o numerador, né? Aliás, o denominador, R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3, e 1 passa sobre R1, então é o produto das outras duas, R2 e R3. Então, R2, R3, e aqui vezes a corrente I. Se eu quiser, obviamente, I2, a gente já entendeu a lógica, já entendemos a lógica, que vai ser I2 passa por R2, então o produto no numerador vai ser R1 e R3. Então, aqui vai ser R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3, e aqui o produto de R1 por R3 vezes a corrente que passa aqui. Pessoal, vocês repararam que quando eu tenho dois elementos, é como se eu estivesse fazendo um produto 1 a 1 dividido pela soma. Quando eu tenho três elementos, é a soma 2 a 2, e aqui o produto 2. E se eu tivesse 4 resistores agora? A gente precisa fazer isso aqui, mas eu vou colocar aqui para vocês, tá? Com 4 resistores, vocês entenderam a lógica. Eu vou pôr só o resultado de forma rápida aqui agora. Eu não vou fazer mais passo a passo, para a gente entender. Agora, eu tenho aqui um circuito com 4 resistores. Vai ficando muito complicado. Qual que é a ideia aqui?
é o produto 3 a 3, certo? Então, vamos supor que eu queira calcular aqui a corrente I4. A gente vai calcular só essa aqui, tá? Supondo que eu queira calcular a corrente I4. Como que eu vou calcular a corrente I4? É a razão da tensão pela resistência R4. Então, isso aqui, a gente sabe que a gente pode escrever R4 vezes a tensão V. Como que a gente calcula a tensão V? Tensão V, a gente precisa calcular a resistência equivalente, que é uma média harmônica. Então, isso aqui vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, aqui dividido. Se vocês já pegaram a lógica, vocês já perceberam que eu vou ter no numerador disso aqui o produto das 4 resistências dividido por somas de 3 a 3. Então, a minha resistência equivalente vai ser aqui embaixo a soma 3 a 3, então vai ser R1, R2, R3, mais R1, R2, R4, mais R2, R3, R4. Deixa eu ver se faltou algum aqui. Faltou um sim. Então aqui vai ser R1, R3, R4. Isso. Então são 4 elementos, tá? E aqui em cima vai ficar quem? Vai ficar o produto deles todos, R1 vezes R2 vezes R3 vezes R4. Então essa é a resistência equivalente, tá? Isso aqui é uma combinação, tá, pessoal, lá de matemática. Então aqui a gente tem a corrente I4, que é o que a gente precisa. Então reparem, eu quero calcular, a corrente I4 está sobre o resistor R4, né? Então, aqui, ó, para não precisar repetir tudo isso, então eu já coloquei aqui o valor de R4, vezes, obviamente, a gente não pode esquecer do produto aqui da corrente total. Estamos colocando aqui a corrente total. E aí, vejam que a gente tem R4 aqui e R4. Então, a gente vai simplificar. Então, vejam que com 4 resistores em paralelo, o que, que eu faço? Eu pego aqui, né, o produto 3 a 3 desses 4 resistores, coloco no denominador, e aqui em cima é o produto dos 3 elementos que não contêm a corrente. Fica aí como exercício para vocês calcularem I1, I2 e I3 também, entender a lógica. E se fossem N resistores? Acredito eu que essa altura da aula vocês já tenham entendido aqui a lógica e usar essa ferramenta para resolver os exercícios aí de forma muito rápida. É claro que a maioria dos casos fica ali em 2 resistores, 3 no máximo, tá? Mas a ideia aqui é passar a lógica por trás de como resolver esse exercício.